Olá pessoal, este vídeo é para quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Nós estamos vivendo um momento único na nossa história. Vemos governos, a educação, grandes corporações e países inteiros se abalarem pela atual pandemia do Covid-19. Mas a Bíblia diz que quando as coisas abaláveis são abaladas, as inabaláveis se tornam ainda mais evidentes. O que é que não muda em meio a todo esse caos, em meio a toda essa pandemia? A palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, e a minha palavra jamais passará. Eu sou Edilson de Lira e eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Nós olhamos aqui na Bíblia, no livro de Josué, e capítulo 10, uma passagem no mínimo curiosa, uma passagem única na história da humanidade. No meio de uma batalha, a Bíblia mostra, quando Israel está lutando com os exércitos do sul, que Josué faz uma oração ousada, uma oração corajosa. E no versículo 12 do capítulo 10, a Bíblia diz: no dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon, que a lua pare sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. E então o versículo 14 conclui: nunca, antes nem depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente, o Senhor lutou por Israel naquele dia. Olha que passagem curiosa. A Bíblia diz que nunca antes nem depois houve um dia semelhante a este, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Em algumas versões disse como quando o Senhor respondeu ou atendeu a um homem. Nós vivemos hoje numa aliança superior à aliança que Josué vivia. Se você olhar para toda a Bíblia, e eu acredito que se você assiste esse vídeo é porque você acredita na inspiração da palavra de Deus, nós vamos ver a história de homens e mulheres que em algum momento fizeram algo que era contrário ao bom senso, algo que era contrário ao normal. Pessoas que se posicionaram na sua fé, que se posicionaram em oração. E Deus respondeu orações de pedidos extraordinários, de pedidos que feriam o senso comum. Fere o senso comum pensar em o sol parar por um tempo. Fere o senso comum ouvir a oração de um homem que estava dentro da boca de um grande peixe há 3 dias, ser lançado de volta do mar para a terra. Fere o senso comum ouvir de alguém que foi jogado dentro da cova com leões e por causa das suas orações, aqueles leões famintos não o consumiram. Fere o senso comum saber que pessoas andaram com Deus de tal forma que foram lançados numa fornalha de fogo, mas o fogo não fez nenhum mal a eles, apenas queimou as cordas que os prendiam e todos viram que eles andavam com um 4º homem, apesar de apenas 3 terem sido lançados naquela fornalha. Fere o senso comum ouvir falar de pessoas que rodearam a muralha de uma cidade fortificada, gritaram contra aquela muralha com uma oração de ousadia, dizendo: vamos tomar essa cidade porque o Senhor já nos deu, e aquele muro caiu somente com o grito dos soldados. Nós somos pessoas que acreditam em um Deus que responde a orações para feitos incomuns. E eu quero desafiar você a lembrar que existem orações que podem parecer absurdas para os incrédulos, mas são as orações que Deus responde. A Bíblia falou: nunca
houve um momento onde Deus respondeu uma oração como essa. Mas a Bíblia também é cheia de histórias de homens e mulheres que se colocaram diante de pragas, se posicionaram com a sua oração e viram a intervenção de Deus. E é por isso que, como igreja, nós estamos nos posicionando em oração, declarando e crendo que, através do poder da intercessão, nós teremos um resultado diferente dessa epidemia na nossa nação. Pessoas podem questionar, pessoas podem ridicularizar, zombar, mas aqueles que são da fé, aqueles que acreditam no poder de Deus, no poder da sua palavra, aqueles que acreditam que Deus não é o grande eu era, mas é o grande eu sou, que continua fazendo milagres nos dias de hoje. É para esses que eu estou me dirigindo agora. E quero estimular você a seguir o testemunho de tantos homens e de tantas mulheres em toda a Bíblia que se posicionaram, se colocaram na brecha, se colocaram em oração e que viram intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Eu quero ler uma dessas histórias com você em 1 Reis, no capítulo 18, dos versículos 41 a 46. 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 41 a 46, nós vemos a história de um profeta chamado Elias. E a Bíblia diz que depois de mais de 3 anos de seca, o profeta lança uma palavra ao rei Acabe. E ele diz: em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço o som de abundante chuva. Como alguém poderia ouvir um som de chuva num momento de seca? Certamente ele não estava sintonizado nos noticiários locais, ele estava sintonizado na vontade de Deus para o seu povo. E então ele se colocou na posição de oração. A Bíblia diz no versículo 42, Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo, vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse, não vi nada. Elias começou a orar e então pediu ao seu servo que fosse ver o que os céus estavam dizendo, naturalmente falando, o que as notícias estavam dizendo, o que as pessoas estavam comentando, como parecia estar o clima, e o servo voltou trazendo um relatório negativo. O que acontece com você quando você está em oração e alguém vem para você com um relatório negativo, com um relatório diferente daquilo que você estava orando? Vamos ver o que Elias fez. A Bíblia diz, 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Quando ele vinha para dizer que não estava vendo o resultado da oração, a resposta de Elias era, vá ver novamente. Elias orou insistentemente. Elias orou fervorosamente. E então a Bíblia diz, por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse, vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa, se não apressar, a chuva o impedirá. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem era para Elias um sinal de que a chuva, a grande chuva pela qual ele havia orado, estava para chegar. É interessante percebermos essa passagem porque, apesar de ela ser uma passagem claramente do Antigo Testamento, a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5 e versículo 17, que Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. E então o versículo 18 diz, então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. É por isso que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Eu quero convocar você a continuar orando por essa nação. E mesmo que você ligue o noticiário, mesmo que alguém chegue para você com uma notícia negativa,
faça como Elias, ore fervorosamente, ore insistentemente e diga a ele, vá ver de novo, porque em breve nós veremos uma pequena nuvem, um pequeno sinal de que a grande chuva de bênçãos está para vir sobre a nação brasileira. Veremos o livramento que o Senhor vai trazer para a nossa nação. Divulgue essa mensagem para outras pessoas, deixe aqui os seus comentários, seus testemunhos e até o próximo vídeo. A palavra não está presa.